Olá, meus irmãos, boa noite para você, que Deus abençoe sua vida. Estamos juntos mais uma vez nessa terça-feira e hoje nós estamos fazendo a live, né? Este é um vídeo gravado e é um dia muito especial porque nós vamos dedicar este momento para as nossas crianças. Então chama aí o seu filho, a sua filha para participar conosco deste momento, para eles aprenderem um pouco da palavra do Senhor. A Evelyn vai contar uma história bem legal para eles, uma história bíblica que com certeza vai engrandecer muito o coraçãozinho de vocês aí, tá, crianças? Então se juntem aí, se acomodem aí, fala pro papai e pra mamãe lá fazer uma pipoca para você, senta aí na frente da televisão, do celular, onde você estiver vendo esse vídeo, para que você possa aprender um pouco mais da palavra do Senhor para o seu coraçãozinho e para que Deus possa abençoar a sua vida. Antes da gente começar, antes da gente ouvir a nossa história, eu queria orar com você, tá bom? Então feche seus olhinhos aí, papai e mamãe que estão junto aí, o vovô, a vovó, quem estiver junto com você, vamos falar com o nosso Deus, vamos fechar os nossos olhos e falar com o Senhor. Obrigado, Deus, por mais um dia estarmos juntos aqui para aprendermos um pouco da Tua palavra, para aprendermos da vontade do Senhor na nossa vida. Que o Senhor abençoe a vida de cada uma das crianças, Deus, que está vendo este vídeo neste momento. Que o Senhor possa falar ao coraçãozinho delas através do vídeo, Deus, que vão ver, Pai. Obrigado, Pai, por esta ferramenta que a gente tem, pelo privilégio, Deus, de podermos usar e abençoar a vida das nossas crianças. Quero te pedir também que o Senhor continue a abençoar a nossa igreja, abençoar a vida dos nossos irmãos, cuidar da vida de cada um dos nossos irmãos, guardar, Deus, para que no nome de Jesus nós possamos perceber que o Senhor tem estado ao nosso lado a cada dia. Obrigado, Deus, por podermos servir ao Senhor. Obrigado, Deus, por podermos dedicar um tempo agora ao Senhor para aprendermos da Tua palavra. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, crianças? Que Deus abençoe você. Agora, neste momento, presta bastante atenção na história que vai começar, tá bom? Vai ser bem legal, eu garanto para você. Vamos lá! Oi, crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ouvir uma história que está na Bíblia, na Palavra de Deus, no livro de Mateus, capítulo 13. Essa história é uma parábola. Vocês sabem o que é uma parábola? Jesus usou muitas parábolas para contar histórias maravilhosas, pequenas histórias, mas que tinham grandes ensinamentos para a nossa vida. E ele fazia isso para que a gente entendesse aquele grande ensinamento de uma forma mais simples. Então hoje a gente vai ouvir uma dessas parábolas. Abre lá sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 13. Você vai ver que ela está lá contada assim, ó, e ela é linda. Vamos ouvir? Crianças, Jesus estava saindo de casa e se assentou à beira-mar. Grandes multidões se reuniram ali em volta dele. Ele entrou num barco, se assentou e aquela multidão estava toda em pé na praia, pronta para ouvir aquela parábola. Jesus então falou que um semeador saiu a semear. Você sabe o que é um semeador? O semeador é alguém que vai lançando as sementes por onde ele passa. E aquele semeador então saiu a semear com as suas sementes e jogou sua semente. Algumas sementes, crianças, caíram à beira do caminho. Olha só, elas não chegaram à terra, ficaram à beira do caminho. Outras sementes foram jogadas e caíram num lugar cheio de pedras, crianças. Olha, o que será que aconteceu com essas sementes que foram jogadas na pedra? Outras sementes foram lançadas por esse semeador. Mas elas caíram, crianças, no meio dos espinhos. O que será que aconteceu, crianças, com essas sementes que foram jogadas aqui, no meio dos espinhos? Daqui a pouco nós vamos descobrir.
Mas a palavra de Deus continua dizendo que esse semeador também, ao lançar suas sementes, essas sementes caíram, crianças, num lugar onde a terra era muito boa. O que será, crianças, que aconteceu com essas sementes? Quando Jesus então acabou de contar essa história, os discípulos olharam para ele e falaram assim: mas Senhor Jesus, o que o Senhor quer nos dizer com essa história? Nós não entendemos. Você entendeu, criança, o que Jesus quis ensinar através dessa história? Nós vamos entender agora juntinhos, tá bom? Jesus estava querendo dizer, crianças, que essas sementes que caíram aqui, no meio do caminho, as pessoas vieram, pisaram. A palavra de Deus diz que vieram as pessoas, no meio do caminho e foram pisando essas sementes, pisando, e elas foram ficando, despedaçadas pelo caminho. E aí as aves, ao ver aquelas sementinhas ali no meio do caminho, vieram e começaram então a bicar essas sementes, e foram comendo essas sementes que estavam ali no meio do caminho. Jesus queria dizer, crianças, que essas pessoas aqui, elas ouviram a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. Alguém lançou a palavra de Deus, falou da palavra de Deus para uma pessoa, mas o coração dessa pessoa estava muito duro. Ela não queria ouvir aquilo. Ela não queria obedecer aquilo que estava dito na Bíblia. Ela não queria saber de Jesus. Então, essa palavra não encontrou lugar nesse coração e ficou que nem essas sementes à beira do caminho. Ela não conseguiu nem crescer, virar uma plantinha bonita. Essa pessoa não quis que Jesus entrasse no coração dela, ensinasse ela as coisas maravilhosas. Ela preferiu ficar sem Jesus. Era essa semente que ficou aí à beira do caminho. Mas e aquela semente que caiu lá nas pedras, criança? O que será que Jesus estava querendo nos dizer com essas sementes que estavam ali, não é? Nas pedras. Ele estava querendo dizer que essas sementes, olha só, elas ouviram a palavra de Deus. Essas pessoas aqui ouviram as palavras de Deus, recebeu a palavra de Deus com alegria. Mas quando chegaram os momentos difíceis, as dificuldades, os problemas, essas pessoas eram que nem essas raízes aqui. Olha, criança, elas estão dentro da terra ou fora da terra? Estão fora, não é? Aí veio o sol, crianças, e forte, aquele solzão assim, e essas sementes estavam sem os nutrientes, estavam sem a água necessária. E aí, crianças, o que aconteceu? Essas raízes morreram, elas ficaram secas pelo sol, queimou tudo. Porque essas pessoas ouviram a palavra de Deus, receberam com alegria, mas elas não continuaram nos caminhos do Senhor. Elas acharam que estava muito difícil continuar lendo a palavra de Deus, orando, ouvindo, em comunhão com a sua igreja, e desistiram, ficaram pelo meio do caminho. Ai, que pena. Crianças, mas e aquelas sementes que caíram lá no meio dos espinhos? O que será que Jesus estava querendo nos dizer com essa semente que caiu no meio dos espinhos? Jesus estava dizendo, crianças, que essa semente, ela até nasce, mas na hora de dar fruto, ela não consegue. Olha só, as pessoas ouviram a palavra de Deus, receberam a palavra de Deus, começaram a crescer ali no meio daquela semente, apareceu, olha, até uma folhinha ali, ela estava começando a florescer. Mas sabe o que aconteceu, crianças? Essas pessoas começaram a ficar muito ocupadas, a achar que elas precisavam de muitas coisas. Então elas trabalhavam, estudavam, e elas só pensavam nisso.
Elas não faziam aquilo que a palavra de Deus fala, que a gente precisa ter tempo para todas as coisas, que a gente precisa buscar primeiro o reino de Deus, que a gente precisa orar, ler a palavra de Deus para ir se alimentando, sabe? Aquela plantinha ficou sem o alimento que ela precisava. E aí, criança, esses espinhos todos, essas preocupações, as tristezas, as dificuldades, a busca pelo dinheiro, o poder, ela queria ser muito importante. Isso tudo foi tomando o lugar de Deus na vida dessa pessoa. E a palavra de Deus, então, não conseguiu enraizar a ponto dela frutificar. Que pena. Mas, crianças, e aquelas sementes que caíram ali naquela terra tão boa? O que será que aconteceu com ela? Ah, essa semente, crianças, olha só o que aconteceu. A palavra de Deus fala que ela caiu em boa terra e ela deu muito fruto. 100, 60, 30. Meu Deus, eram muitos frutos. A palavra de Deus estava querendo nos dizer, criança, com essa parábola, Jesus contando essa parábola, ele estava querendo dizer, olha, essa semente é igual aquele coração que ouve a minha palavra, ouve a minha voz. E aquela pessoa fala assim, ah, Senhor Jesus, as tuas palavras são lindas demais. Eu quero caminhar contigo, entra no meu coração, venha estar comigo todos os dias. Ah, e quando a gente faz esse convite a Jesus, ele entra, criança, nas nossas vidas, no nosso coração, ele caminha conosco todos os dias e a gente pode então ser igual essa semente. A gente frutifica, a gente dá frutos lindos, muitos frutos. A gente então ouve a palavra de Deus, a gente lê a Bíblia, a gente ora, a gente se alimenta cada dia daquilo que Jesus fala para nós. E nós viramos árvores lindas que dão muitos frutos. Criança, Jesus estava querendo dizer que se nós abrirmos o nosso coração, as suas palavras, se nós entendermos, crianças, o convite que o nosso Deus nos faz para estarmos com Ele todos os dias da nossa vida, Ele pode perdoar os nossos pecados, Ele pode nos ensinar, crianças, a ter uma vida de alegria, de paz, e a gente vai então dar frutos que vão durar toda a nossa vida. E por onde a gente for, a gente vai então estar igual esse semeador, semeando a palavra de Deus. Assim como um dia a gente entendeu essa palavra e essa sementinha deu frutos lindos na nossa vida, a gente também vai ser um semeador que vai lançar a palavra de Deus ao coração e à vida das pessoas. E as pessoas vão ouvir a palavra de Deus e vão querer ser igual essa sementinha também. E ter um coração que deseja andar com Jesus, que deseja obedecer a Jesus. Então, que você possa hoje convidar Jesus para estar com você. Que você possa então, ao convidar Jesus, ler a palavra de Deus, pegar a sua Bíblia em casa todos os dias, fazer o seu devocional, conversar com o papai e a mamãe sobre a palavra de Deus. E assim, crianças, você vai estar crescendo como uma plantinha que recebe todo o nutriente, o alimento que precisa, não é? E aí você ora, conversa com Deus, fala tudo para Ele, pede a ajuda dEle para você conseguir obedecer todas as coisas que Ele deixou para nós. Se você fizer isso, criança, eu tenho certeza que a sua vida será frutífera, será como esses lindos frutos aqui que a palavra de Deus falou nessa parábola para nós. Tá bom? Que o seu coração seja um coração que ama a palavra de Deus, que deseja estar com Ele, andar com Ele e obedecer a Ele. Esse é o meu desejo para você. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor nosso Deus, eu te agradeço, ó Pai,
por esse dia, te agradeço por essa oportunidade que nós temos de estar aqui juntinhos nessa noite, Senhor. E eu te peço, Pai, agora no nome de Jesus, que essa parábola, Pai, essa história que foi contada aqui hoje, possa encontrar um terreno, Senhor Deus, que deseja andar contigo, estar na tua presença, Senhor. Fala a cada criança, Pai, através do teu Santo Espírito, Senhor, que elas entendam, que elas ouçam a tua palavra, que elas possam te convidar, Senhor, todos os dias a estar com elas, Pai, a caminhar com elas, para que elas possam crescer diante de Ti, para que elas tenham as suas vidas, Senhor, transformadas por Ti, pela Tua palavra. Que elas sejam iguais, Senhor Deus, essa sementinha, esse coração que deseja, Pai, estar contigo, que caiu em terra boa e que dá muito fruto. Que todas as pessoas possam ver que elas são crianças diferentes, especiais, Senhor, porque elas amam a Ti e a Tua palavra e porque elas desejam, Pai, todos os dias Te obedecer. É isso que eu te peço, Senhor, é isso que eu já te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? Um beijo para vocês e até a próxima semana. Tchau, tchau. Muito bem, crianças. E aí, gostaram da história? Acredito que sim, né? Faça isso. Deixe seu coração aberto para os ensinamentos de Jesus, para que você seja como aquela árvore bonita, frutífera, que cresce bastante, muito abençoada pelo nosso Deus. Que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família, do seu papai, da sua mamãe, dos seus avós, de todo mundo que está aí com você. Que você possa saber que Deus está cuidando de você, tá bem? Meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida, que Deus nos guarde no restante desta noite, que a gente tenha uma noite de descanso muito gostosa. Aproveite para conversar um pouquinho aí com seu filho, com a sua filha, para fazer mais aplicações da palavra de Deus no coração dela ou dele. Que Deus abençoe vocês. Amanhã nós vamos estar juntos aqui no nosso culto de oração, através da sala do Zoom e também transmitido aqui no YouTube. Então, se você quer participar com a gente, orando, diretamente compartilhando seus pedidos e orando com a gente, nós vamos disponibilizar no nosso grupo de WhatsApp o link para que você entre na sala do Zoom e participe diretamente com a gente, tá? Se você tem alguma dificuldade, não pode participar dentro da sala do Zoom, você participa assistindo aqui no canal do YouTube e também interagindo através do chat, né, com seus pedidos de oração, e a gente vai ter aí um momento bastante agradável na presença do Senhor e com certeza muito abençoador. Eu quero incentivar você a participar com a gente, a estarmos juntos como igreja, orando, agradecendo ao Senhor pelas bênçãos e clamando ao Senhor para que continue cuidando de nós, direcionando as nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe você, uma ótima noite e nos vemos amanhã. Até mais!